O Caderno Regional inicia hoje uma série de entrevistas ao vivo com os vereadores eleitos neste ano em Santos. Vamos ouvir quais são as prioridades de cada um para o mandato. E o primeiro convidado é o vereador Manuel Constantino, do PSDB, que teve 2.647 votos. Senhor Manuel, boa noite, obrigado, por participar conosco aqui. O senhor já ocupa uma cadeira na Câmara desde 1982, não é, senhor Manuel? Eu ocupo desde 83. 83, na verdade? Isso, eu fui eleito em 82 e tomei posse dia 1º de janeiro de 82. E o senhor foi mais uma vez aí prestigiado, né, pelos seus eleitores com esses 2.647 votos. O que eles podem esperar de novidade aí nesse seu próximo mandato? Bem, olha, eu me sinto entusiasmado e como se estivesse tomando posse pela primeira vez. Eu vou continuar fazendo meu trabalho, né, no sentido de buscar cada vez mais segurança para a nossa comunidade, melhoria nas escolas, creche, área de lazer, na questão da saúde especificamente, que é uma das questões mais cruciais hoje em qualquer setor, né? E não só naquela região, mas também na cidade e em outras cidades da nossa região. E eu vou fazer o que eu sempre fiz, que é dar atenção a todas as reivindicações da nossa comunidade, especificamente relacionada àquelas que traga maior dificuldade àqueles que moram naquela região. O senhor vem da Zona Noroeste, né? Eu moro na Zona Noroeste. O senhor é também ainda presidente da Sociedade de Melhoramento lá do Jardim Rádio Clube. Lá especificamente nessa área, quais são as maiores necessidades lá dessa região hoje? As maiores necessidades do Rádio Clube hoje é a questão da segurança, é a questão da creche, é a questão do combate às enchentes, né? A questão da manutenção das escolas, porque as escolas ainda são aquelas escolas antigas, né? E que evidente transporte, tem que haver transporte permanente, como tem ocorrido até hoje. Nós também vamos buscar que isso continue, né? E a conservação, a manutenção da nossa comunidade, a questão de iluminação pública, arborização, enfim, todas aquelas questões relacionadas com o bem-estar da qualidade de vida da população que mora lá. O senhor sempre foi um defensor, né? Uma das bandeiras do senhor, que o senhor sempre defendeu, foi o fim da cobrança do Laudêmio e também de outros impostos. Como é que está a situação hoje da cobrança do Laudêmio, vereador? O Laudêmio, evidentemente, algumas pessoas reclamam que não houve muito avanço, mas na realidade houve um grande avanço na questão do Laudêmio. Primeiro que o Laudêmio não era conhecido, né, nem na nossa cidade e região, como também no próprio Brasil. Era cobrado e as pessoas nem sabiam que existia, né? As pessoas não sabiam, às vezes compravam os imóveis e não sabiam. Foi a partir da cidade de Santos, a partir do trabalho, né, imenso que foi desenvolvido através de uma comissão de vereadores, criada, constituída na Câmara, buscando o fim do Laudêmio, levando um abaixo-assinado para o Congresso Nacional em 1988, onde os constituintes pediam para a sociedade apresentar aquilo que eles entendessem que devia acabar. E eu andei em todas as cidades aqui da região, coletei um abaixo-assinado com mais de 40 mil assinaturas, levei para os constituintes, lá foi votado, faltou 4 votos para acabar o Laudêmio. A partir daí, o Laudêmio se tornou conhecido, porque aí o que eu fiz? Eu consultei os locais onde tinha o Laudêmio, onde essas cidades litorâneas, descobri inclusive que em Santa Catarina tem 29 cidades que pagam o Laudêmio, e eu me comuniquei com todas as câmaras e fiz com que elas constituíssem comissão especial de vereadores para que a gente pudesse desenvolver um trabalho em conjunto no sentido de conscientizar não só deputados, mas também a população, que o Laudêmio é uma taxa, né, arcaica, ultrapassada e que não deve permanecer. Só que é um assunto nacional. E mais ainda, nós lutamos e conseguimos, né, para aquele morador que tem um único imóvel, reside nele, ele está isento do pagamento do Laudêmio, se ele ganhar até 5 salários mínimos. Quer dizer, isso foi um grande avanço. É um grande avanço. Um grande avanço que nós conseguimos. E nós, recentemente,
era para acabar com o Laudêmio, mas porque estava sendo compilado todas as propostas, todas as discussões, né, que estavam sendo apresentadas, e a ex-presidente, numa atitude, sem dúvida nenhuma, inteligente, né, ela conseguiu convencer os deputados, e os deputados nesse momento comeram bola, e ela colocou lá que ficava extinto o Laudêmio, apenas os 83% dos terrenos aforados, e os 17% os moradores teriam que pagar, inclusive à vista, né, pelo preço real. Aí poucas pessoas Foi uma proposta que, na verdade, ficou inviável, na verdade. Ficou inviável porque os moradores não têm condições de pagar. Infelizmente, muitos moradores que moram em terreno de marinha ou acrescidos de marinha não têm condições de pagar os 17%, à vista e pelo preço real. Ora, vereador, o senhor também acompanhou de perto a luta pela construção do túnel, né, ligando aí a Zona Leste com a Zona Noroeste, que com certeza levaria benefícios, né, talvez mais desenvolvimento até para aquela área da cidade. Como está a discussão a respeito dessa obra, da construção desse túnel? Bom, essa intenção, esse desejo da construção do túnel, ele permanece. Eu acho que a ligação de um túnel, a abertura de um túnel ligando a Zona Leste à Zona Noroeste, valoriza a Zona Noroeste, aproxima a Zona Noroeste do restante da cidade, facilita o trânsito muito, porque nós moramos numa região que é estrangulada, nós só temos passagem pela Nossa Senhora de Fátima ou pelo morro. Muitas pessoas não têm medo de subir para o morro, têm fobia de subir o morro ou descer o morro. Mas que hoje já tem um trânsito também, né, vereador, bem complicado lá no morro. Trânsito complicado porque... Às vezes a gente quer fugir da praia, vai pelo morro, chega no morro, tem mais trânsito do que tinha na praia. Porque esse trânsito não é da Zona Noroeste, ele é o trânsito de São Vicente, é o trânsito da Praia Grande, é o trânsito de outras cidades do litoral sul. Então, a abertura do túnel valorizava não só a Zona Noroeste, como também criaria um vínculo maior da população da Zona Noroeste com o restante da cidade. E mais ainda, aproximaria a população da Zona Noroeste da maior área de lazer pública, que é a praia. Então isso não é uma proposta simples, nem uma proposta difícil de ser entendida. É uma proposta que tem que ter vontade política. Nesse momento nós estamos aqui de público falando que essa proposta aqui tem que ter vontade política, porque o prefeito ele tem que ir a Brasília, ele tem que ir ao governo do estado. Essa é uma obra que o município não comporta sozinho, né? O município não tem condições de absorvê-la sozinho, mas se ela envolver os municípios aqui da região, né, a mobilidade da região, evidentemente que é possível ser realizada, basta ter vontade política. A presidente Dilma, inclusive, esteve aqui anunciando essa verba, mas pelo jeito não saiu do papel também, não é? Então, a presidente Dilma, quando ela esteve aqui, inclusive foi um dia que memorável, né, difícil de esquecer, né, porque nós acreditávamos, e também foi um dia assim, muito complicado, o trânsito ficou muito complicado, uma demonstração de que Santos tem uma grande quantidade de veículos. Ela prometeu 450 milhões naquela oportunidade, ficou lá estabelecido que iam fazer um novo projeto e nós ficamos esperando. O tempo passou e ninguém está falando mais, mas nós continuamos acreditando e falando que o túnel é necessário, mobilizando a população da Zona Oeste, falando para a população da Zona Oeste. É claro que esse túnel, essa proposta é uma proposta nova, é uma proposta antiga, mas ela precisa ser trabalhada, ela precisa não ser esquecida por todos aqueles que moram na Zona Noroeste e principalmente pelas autoridades do município. Bom, vereador, dos 21 vereadores eleitos em Santos, 8 são do PSDB, que é o seu partido, inclusive, não é, o que representa aí alguma coisa em torno de 40%, né, sem contar os vereadores que foram eleitos pela coligação. Isso facilita o trabalho na Câmara? Facilita, porque todo trabalho, às vezes eu quando falei que eu continuo com o mesmo entusiasmo, eu só não continuo com a mesma ilusão, eu continuo com o mesmo entusiasmo, com a mesma vontade, como se estivesse criando expectativa, né? Eu não continuo com a mesma ilusão, mas eu acho que se você tiver expectativa e tiver como
conversar com os... Porque tudo na Câmara depende de você convencer a maioria dos seus pares, né? E eu me dou bem com meus pares, respeito os meus pares, então eu não tenho dificuldade nenhuma de me relacionar com os pares. Tanto é verdade que pela segunda vez eu estou exercendo a presidência, está certo que essa segunda vez eu estou no mandato tampão, mas escolhido praticamente por unanimidade dos colegas. Agora, facilita, e o prefeito também é do meu partido. E o que nós esperamos é que o prefeito se sensibilize com as propostas que nós apresentamos, especialmente da população da Zona Noroeste, porque é a região mais sofrida, mais carente, mais necessitada de Santos. Vereador, muito obrigado pela sua participação conosco aqui. Bom trabalho aí mais uma vez nesse seu novo mandato. Eu quero agradecer não só a você, como a todos os telespectadores que nos ouviram, passamos aqueles que não nos conheciam, que nos conheceram. Nós queremos colocar o nosso gabinete à disposição, né, da população de Santos para continuar trabalhando em favor de Santos, que é a nossa cidade, a nossa amada cidade. Vereador Manuel Constantino, muito obrigado e boa noite para o